Seja bem-vindo ao canal ou ao blog do professor Bruno Leite. Aqui você encontra informações pertinentes para as áreas de engenharia, principalmente sobre o processo de fabricação e desenho técnico assistido por computador, tanto no SolidWorks ou AutoCAD, e também o desenho técnico de prancheta, além de alguns exercícios e sobre a disciplina de hidráulica e pneumática. Na aula de hoje estamos falando de processo de fabricação. No canal do professor Brunetti você encontra o curso de processo de fabricação com formação mecânica. Esse por conformação mecânica na aula de hoje, aula 1, no processos primários de trabalho do metal. E o conteúdo da sua aula? Introdução aos processos primários de fabricação, definição de processo de fabricação, objetivo desses processos, quais são os processos primários de fabricação, trabalho quente e trabalho frio, conclusão e alguns futuros exercícios que vão surgir aí no nosso blog. Para resolver esses exercícios, acesse o blog do professor, professorbrunoleite.blogspot.com. O endereço se encontra aqui no rodapé dos slides e do vídeo também. Aqui, ó, na introdução, que são esses processos primários do trabalho do metal. Os processos primários do trabalho contidos nesse curso são uma seleção de exemplos relacionados aos processos que em sua essência de trabalho é necessária a compressão. Então, compressão, comprimir esse material, torná-lo diferente a partir de um esforço. Então, a fim de se obter o corte ou a deformação da matéria-prima. Então, a função principal do nosso estudo nesses processos primários de trabalho de metal, esses processos primários que tem o metal já solidificado como matéria-prima proveniente de uma fundição, vão ser trabalhados essa matéria-prima para se tornar também uma próxima matéria-prima para outro processo ou um produto acabado. Então, é comprimir o material, é para traçar sobre ele um esforço, e esse esforço sobre o material a fim de se obter o corte ou a deformação dessa matéria-prima. Após os processos primários de trabalho, há a possibilidade de acabamento posterior através de outros processos. Então, esses processos primários de fabricação justamente têm esse nome, processos primários, primeiras operações, essa deformação inicial, a fim de preparar esse material para um novo processo. A usinagem é um exemplo de processo de fabricação para dar formas e acabamento ao material. A usinagem faz parte desse curso. Durante o decorrer aí das aulas, vocês vão encontrar também futuramente este processo de usinagem sendo explicado em vídeo, sendo explicado também em slides, sendo explicados aí numa condição à disposição de vocês de biografias, de livros e também aí de materiais técnicos para vocês lerem, baixarem no blog do professor Bruno Leite. Então, a usinagem é um exemplo de processo de fabricação para dar formas e acabamento ao material trabalhado da maneira aí primária, né? Definindo assim a configuração da peça através das etapas de fabricação. E essa introdução aqui, as operações de conformação mecânica são operações onde os processos de trabalho estão dentro da fase plástica do material. Que fase plástica é essa? A partir do momento que você submete um material a um esforço, ele sofre esse esforço, esse material se deforma, esse material muda permanentemente a sua forma inicial, ele está sendo atravessado por essa fase plástica. A partir do momento que o esforço ultrapassa a fase elástica do material, ou seja, a partir do momento que você aplica um esforço sobre o material e ele é deformado e não retorna mais ao seu estado inicial, ele está dentro da sua fase plástica. Ele foi deformado e não retorna mais à sua fase anterior. A fase elástica é diferente. Você passa um esforço sobre o material, ele sofre esse esforço e ele é capaz, depois de cessar esse esforço, a retornar à sua condição original. Quando o trabalho é realizado em lingotes, de modo a produzir formas simples como placas, tarugos, barras e chapas, os processos são chamados processos mecânicos primários. Então, o processo mecânico primário é a primeira conformação de um tarugo, a primeira de um lingote, né, que ele veio da fundição, vai receber um esforço aí
através de rolos, como a laminação ou outro processo de fabricação, e vai mudar de forma, vai se transformar numa forma mais definida, que seria uma placa, um tarugo, uma barra, uma chapa e assim por diante. Então, os processos mecânicos primários são a primeira deformação que um lingote pós-fundição recebe. Quando geralmente a partir dessas partes obtidas nesse processo primário, o trabalho mecânico leva a formas e objetos definitivos. Os processos são chamados trabalho secundário mecânico. Então, a partir do momento que você possui o processo primário, que é a deformação de um lingote a placas, tarugos, barras e chapas, chamados de processo mecânico primário, você pode ainda deformar secundariamente através de um novo trabalho que será chamado de trabalho secundário mecânico. E esse trabalho secundário você consegue ter formas e objetos definitivos. Os esforços de extração, dobra, compressão, cisalhamento, como exemplos, no caso aqui, o tracionamento de chapa serve de exemplo de processo de conformação mecânica do tipo tração. Então, nele, uma chapa metálica envolvida em um torno de contorno de uma matriz, né? Um torno aqui de uma matriz. Eu vou mostrar aqui mais adiante para vocês em que consiste esse tracionamento, né? Pela aplicação de esforços de tração, né? Realmente a chapa é puxada de um lado e puxada de outro a fim de tracionar essa chapa, de ter aí uma conformação de tracionamento. O dobramento envolve a aplicação de momentos de dobramento nessa chapa, né? E o cisalhamento envolve a aplicação de esforços de cisalhamento que levam à ruptura ou corte do metal, mas bastante utilizados aí na estampagem. E o dobramento também muito utilizado aí no corte, dobra e repuxo, chamados os principais processos aí de estampagem que vão ver futuramente no nosso curso. A fabricação de arames, fios, peças forjadas, peças estampadas, etc., também estão incluídas nesta classificação. Estamos falando aqui de processos secundários de fabricação. Propriedades mecânicas. Os materiais metálicos possuem diversas propriedades especiais. Uma das mais importantes são elasticidade e plasticidade. O que seria a elasticidade, pessoal? O que seria a plasticidade? A elasticidade é a propriedade que o material metálico tem de se deformar. Então, ele pode se deformar, pessoal, mas se o esforço é aplicado sobre ele, for cessado, a elasticidade do material permite que ele retorne à sua fase inicial. Então, o material não fica deformado. Então, definindo aqui, relendo, elasticidade é a propriedade que o material tem de se deformar. Se o esforço aplicado sobre ele não for superior à fase plástica, que é a próxima definição, ele retorna à sua forma anterior sem manter nenhuma deformação. E a plasticidade? A plasticidade é exatamente ao contrário. A plasticidade é a propriedade que o material metálico tem de manter uma determinada deformação se um esforço for aplicado sobre ele e permanecer deformado quando o esforço parar de existir. Então, como a chapa é dobrada, por exemplo, e o esforço ali que foi aplicado para dobrar essa chapa for cessado, a chapa continua dobrada, justamente porque a zona de plasticidade foi atingida. Então, normalmente, esse esforço aplicado sobre o metal nessa zona de plasticidade é maior e mais prolongado do que na descrição anterior, e a descrição anterior seria a elasticidade. Então, resumindo, a propriedade de elasticidade deforma o material e esse material volta à forma anterior após esse esforço for cessado. Na propriedade de plasticidade, o material é deformado e não retorna mais à sua forma anterior, mantendo a nova forma que ele foi submetido. O que seriam esses processos de conformação mecânica? Tem aqui o forjamento, a laminação, a extrusão, o dobramento, trefilação, estiramento, embutimento profundo, seria estampagem ali profunda, e cisalhamento. O cisalhamento, o estiramento seria aquela condição lá de cisalhamento visto anteriormente. E aqui seria aqui, a matriz, o tracionamento aqui, essa chapa, essa barra sendo tracionada em ambas as extremidades. Processo de trefilação, forjamento, laminação, extrusão, dobramento, embutimento, inclusive cisalhamento. Estaremos falando sobre isso durante o curso de processo de fabricação. Então, propriedades importantes que o material tem que ter para garantir que ele possa ser deformado, possa ser
trabalhado por esses processos é a capacidade de elasticidade, a plasticidade a frio, maleabilidade a frio ou a quente, se tratando aqui de laminação e martelamento. E esse reticulado cristalino? No reticulado cristalino ainda não havíamos conversado, porém, ele é uma propriedade bastante interessante dos metais. Então, os materiais que têm essa estrutura CFC, a estrutura CFC ela é a cúbica de face centrada. Então, ela possui um maior número de planos cristalinos. Esses planos cristalinos podem ser aqui, ó, justamente transmitido essa ideia para vocês através dessas imagens aqui. Seria efetivamente esses planos aqui que, ora, sem receber nenhum esforço, estão desta maneira. Após receber o esforço inicial, estão desta forma, já com uma inclinação. E depois, durante o esforço que não cessa, aquele esforço que é contínuo, a barra ela tende a se deformar, ou essa chapa, ou esse material tende a se deformar, e esses planos cristalinos começam a se deslocar uns sobre os outros, né? Então, tais planos permitem que a camada dos átomos escorreguem, elas estão sobrepostas umas sobre as outras e conseguem, por ter essa estrutura de cúbica de face centrada, consegue ter esse deslocamento uma sobre a outra. Então, esse reticulado cristalino, continuando esse assunto, né? O cobre, o alumínio apresentam a estrutura CFC após a sua solidificação. A prova disso é que o alumínio pode ser laminado até a espessura de uma folha de papel. É bem comum a gente comprar esse tipo de materiais para usar em nossa casa. É o caso daqueles rolos de folha de papel alumínio que você compra no supermercado. O agrupamento atômico, escrito aqui embaixo, pessoal, da estrutura do material, permite o deslocamento das camadas de átomos sobre as outras camadas. Então, e aqui tenho para vocês aqui um videozinho que mostra como esse deslocamento dessas camadas acontecem durante aí o esforço sofrido. Então, falando aí dos átomos, tem aqui essa estrutura representada tanto esquematicamente como aqui com uma representação em 3D, né? E olha esse agrupamento como funciona, e a partir do momento que ele é deformado, uma camada consegue se deslizar sobre a outra com bastante facilidade nessa estrutura. Trabalho a quente, trabalho a frio. O trabalho do metal pode ser feito a quente ou a frio, pessoal. Vai depender muito aí da necessidade de processo. O trabalho a quente é possível através do aquecimento da matéria-prima a ser deformada, a fim de reduzir a sua ductilidade. Então, a partir do momento que tem um material difícil de ser trabalhado, um material que tem uma resistência muito grande, um material que vai demandar um esforço bastante grande de processo sobre ele para que ele possa ser deformado, o trabalho a quente ele é requisitado. Logo, esse processo não pode ser demasiado ou sem controle. Então, não pode ter um processo a quente da forma que alguém queira, que ele ache melhor para o material. Não tem achismo, pessoal. No trabalho a quente tem que ser trabalhado ou realizar testes ou trabalhar com aquilo que o fornecedor da sua matéria-prima recomenda, ou o know-how da empresa ou utilizando o know-how que a empresa possui sobre isso, né? Então, não é só aquecer o material e realizar o trabalho a quente. Tem que ter critérios, tem que utilizar esse critério e tem que controlar esses critérios. Pois o aquecimento altera as propriedades mecânicas do material. Então, a partir do momento que você aquece o material, que você coloca uma fonte de calor sobre o metal, você já está iniciando ali uma mudança da propriedade mecânica daquele material. E essas propriedades mecânicas, a partir do momento que esse aquecimento continua, esse ciclo de aquecimento não para, pode também alterar as propriedades físicas desse material. Então, aqui, se for muito elevado esse aquecimento, ele pode alterar até propriedades físicas do material. Então, esse controle tem que existir efetivamente. Isso pode gerar alguns efeitos de fabricação ou perda das propriedades originais desse material, que seriam as propriedades originais da matéria-prima que você está utilizando. Entretanto, o verdadeiro trabalho a quente não altera a dureza do material. Esse trabalho a quente, além de não alterar, ele facilita o trabalho. E o material é deformado e sua granulometria é afinada. Há uma redefinição de granulometria, né? A partir do momento que o material ele é aquecido e depois ele é deformado através de outro processo. O material pós-deformado ganha em tenacidade, possui agora grãos mais finos, né, um material muito mais resistente,
e tem suas impurezas segregadas e os poros acabam se fechando. O trabalho a quente e o trabalho a frio continua por aqui. O trabalho a quente aqui, pessoal, não exige maquinário com enorme capacidade de força em relação ao trabalho a frio. O trabalho a frio, pessoal, precisa efetivamente de muita força. Apesar de que o trabalho a quente utiliza maquinário também de grande porte, porque o objetivo do trabalho a quente é reduzir quantidades significativas da seção transversal do material. A partir do momento que você usa o trabalho a quente, que ele facilita a deformação do material, é claro que também o objetivo é ganhar em produtividade. Passes de laminação, por exemplo, que é um processo que a gente vai ver, onde esse material passa por dentro de rolos, né? E há uma redução da seção transversal desse material e um aumento do comprimento, então há um achatamento desse material. Esse material ele é reduzido a sua seção transversal. É claro que o trabalho a frio garante que esses passes de laminação sejam grandes para ganhar também em produtividade. O trabalho do metal quente pode também fornecer desvantagens, pois ele exige ferramentas, né, cilindros, matrizes, dispositivos de adaptação que suportem efetivamente um regime de calor. Então esse processo, além de você ter muito atrito, além de você ter uma condição de trabalho muito forte, esse calor de processo, você tem que investir em materiais aqui para a construção de cilindros, matrizes e dispositivos de adaptação que sejam resistentes a todo esse comportamento. Então é um processo também que é relativamente caro. Então tem essas desvantagens de você ter ferramental caro aplicado no processo. Então as altas temperaturas do processo faz com que haja oxidação. E essa oxidação forma-se carepas na superfície do material. A partir do momento que o material está em contato com o meio ambiente e ele está aquecido, ele oxida. Oxidando, forma carepas na superfície. E essas carepas também podem ocasionar defeitos superficiais nos processos futuros. As tolerâncias rigorosas de processo são difíceis de ser obtidas, porque a partir do momento que você tem um material aquecido, ele tem que resfriar. A partir do momento que ele passa de um processo de aquecimento para um processo de resfriamento, a sua estrutura física tende a ter algumas deformações, alguns desvios, porque ela está aquecida e vai ter que passar por um processo de resfriamento. Então é diferente o comportamento aquecido do comportamento resfriado. Então essas tolerâncias de processo muito rigorosas são muito difíceis de serem controladas. Já no trabalho a frio, né, possibilita que o processo desenvolva abaixo da temperatura crítica, né, abaixo de uma temperatura do material ou com pouco aquecimento ou muitas vezes na temperatura ambiente. Então é bem diferente essa da condição do trabalho a quente. O trabalho a frio serve para melhorar propriedades físicas do material. Então ele não está alterando simplesmente a propriedade física, ele também está melhorando a condição, as propriedades físicas mecânicas desse material pós-processo. E para se obter formas e acabamentos precisos. A partir do momento que você deforma um material a frio, você consegue ter nele já um acabamento muito bom. Lógico que o ferramental também tem que praticar esse esforço sobre o material e já esse maquinário, esse ferramental do maquinário tem que possuir já uma condição de acabamento que forneça esses acabamentos precisos, né? Então, no processo a frio já se consegue acabamento e formas precisas. Forças demasiadamente altas são necessárias. É lógico que se está com material a frio, a resistência dele é maior para se deformar. Então essas forças aqui são realmente grandes para a realização desse processo a frio. Isso significa que os equipamentos são proporcionalmente poderosos, reforçados para se deformar peças metálicas a frio. É lógico que esses equipamentos têm que ser realmente com uma proporção de força bastante grande. Mesmo com um trabalho em limites rigorosos de força, esse processo é mais indicado para conseguir bons acabamentos
baixe o custo de produção em relação à produção a quente. É claro que a produção a quente precisa manter um forno alimentado, um forno ligado para aquecer esses blancos, aquecer os lingotes para o trabalho a quente, gera um custo bastante alto em relação ao trabalho a frio. E essa pequena conclusão para vocês aqui, né? Os trabalhos primários de metal são imprescindíveis para garantir várias formas de produtos, e esses produtos servirão de matéria-prima para outros processos posteriores. Então, a partir do momento que tem os processos primários de fabricação, que você tem ali as primeiras de formação pós-fundição, ele vai servir tanto de produto semi-acabado ou até um produto acabado. E vai fornecer matéria-prima para muitos outros processos secundários e até ternários aí, futuramente. Além disso, os processos primários de trabalho ainda podem oferecer produtos praticamente acabados, aquilo que eu acabei de falar para vocês agora, como veremos nas próximas aulas com perfis, vigas obtidos através desses processos. Agradeço a sua presença aqui no canal ou no blog do professor Bruno Leite, né? E espero que tenham gostado. Visitem o blog do professor Bruno Leite, que é professorbrunoleite.blogspot.com, e você vai encontrar esses arquivos para você baixar, exercícios, apostilas e bons estudos. Um grande abraço, fiquem com Deus.